As atividades que operam à margem da legislação, como, por exemplo, empregos informais, voltaram a crescer neste ano. Esse setor da economia movimentou cerca de 1 trilhão e 300 milhões de reais no país, o que representa quase 17% do PIB brasileiro. Os dados foram obtidos em um levantamento feito pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Nós vamos conversar com o presidente do Instituto, Edson Vismona, para explicar um pouquinho melhor para a gente esses números. Edson, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia, uma satisfação estar aqui com vocês. Edson, queria que você explicasse para a gente como operam, do ponto de vista legal, essas atividades que a gente diz correm à margem da lei. A gente está falando de, obviamente, atividades não registradas pela legislação, emprego sem registro formal, nada que possa, por exemplo, configurar alguma prática criminosa mais grave, né? Na verdade, nós temos aí dois tipos de atividades. A ilegal, a venda de produtos ilegais. Então, você tem aí a venda de produtos falsificados, contrabandeados, produtos ilegais. Mas também tem atividades lícitas, prestação de serviços não declaradas ao fisco. Então, você tem os serviços de pedreiro, de carpinteiro, a venda de produtos no mercado popular. Por exemplo, aquela senhora que vende um cafezinho na porta do metrô. Então, são atividades ilícitas não declaradas. E também temos nesse meio do índice de economia subterrânea a venda de produtos ilegais. As duas juntas é que formam esse índice que chegou agora a 1 trilhão e 300 bilhões de reais não declarados. Edson, eu queria me ater às atividades lícitas não declaradas aí na sua fala, que é o vendedor de cafezinho, de cachorro-quente, essas pessoas que empreendem para sobreviver, né? O empreendedorismo de sobrevivência. Se a gente fosse ater só a esse grupo, o que o Brasil quer dizer para a gente nesse momento? A gente tem a impressão de que cresceu um pouco essa atividade de empreendedorismo de sobrevivência. Isso diz o que do nosso país nesse momento? Diz que nós temos aí uma situação da gangorra. Quando a economia sobe, a informalidade desce. Quando a economia desce, a informalidade sobe. É o que nós estamos percebendo agora. Nós vimos um processo crescente de queda da informalidade desde 2003. Aí, com a recessão de 2014, 2015, voltamos a ter um aumento da informalidade, de pessoas que não conseguiam mais uma colocação profissional formal e caminharam para a informalidade. A pandemia foi um ponto fora da curva. Afetou duramente toda e qualquer atividade econômica, legal e ilegal, formal e informal. E agora, com a retomada aos poucos da economia, nós começamos a identificar que rapidamente a informalidade está ampliando o seu espaço. Mas a economia não está, pelos índices que nós já temos apurados, inclusive podemos ter aqui em ano de 2021 uma recessão técnica, a economia não está evoluindo em patamares que possam absorver mais o emprego formal. Então, começa a crescer, é o que nós apontamos nesse índice para 2021, começa a crescer a participação da informalidade, do mercado informal, porque a economia não está dando as respostas de crescimento no sentido de incorporar e ampliar o mercado de trabalho formal. Edson, como você tem falado, a economia subterrânea ela acaba refletindo as desigualdades estruturais mesmo do nosso país. Especificamente nesse caso, como que a gente pode dar um tratamento diferenciado a esse empreendedorismo informal, digamos assim? Nós temos que manter medidas já existentes, né? A ideia do Simples, do MEI, de facilitação para que as pessoas, esses empreendedores, possam se regularizar, pagando um imposto menor. É o que prevê a legislação que envolve o Simples, o MEI. Então, isso é importante. Nós temos esses mecanismos. Temos que continuar incentivando que esse empreendedor se formalize, porque com isso ele vai estar sendo beneficiado. Ele poderá ter acesso aos programas de previdência social, ao programa de saúde. Ou seja, isso é importante para ele, trabalhador.
E também sempre, simplificação tributária. Nós temos que trabalhar fortemente nesse processo de simplificação para facilitar a vida do empreendedor, facilitar quem quer atuar dentro da legalidade. E, do outro aspecto, com relação ao mercado ilegal, nós temos que criar mecanismos para dificultar o espaço da ilegalidade. Então, de um lado, é facilitar esse empreendedor, facilitar esse trabalho que visa o atendimento a essas necessidades, ao chamado também comércio popular, que nós não combatemos o comércio popular, mas diminuir sempre o comércio ilegal, as práticas ilegais. Então, nós temos que trabalhar fortemente nesse processo e as bases para isso nós já temos. Oxalá, com a economia crescendo, nós possamos novamente incorporar mais e mais trabalhadores ao processo formal e fortalecer esse empreendedor individual. Edson Vismona, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima, Edson. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, fico à disposição.